Oi, gente, tudo bem? De novo. Hoje, aqui na aula de português, nós vamos falar sobre artigo, substantivo comum e próprio. Vocês já ouviram falar sobre artigo, substantivo comum e próprio? Quem acha assim, eu acho que eu me lembro. Nós vamos relembrar aqui hoje. Quem falou, eu nunca vi não, vai lembrar que já ouviu sim. Vamos ver? Vamos ler o primeiro texto. Leia. Roma Manusci não é uma princesa como as outras. Seu palácio é uma carroça puxada por um velho cavalo. Seu reino não tem fronteiras e ela já deu a volta ao mundo várias vezes. Seu pai não tem coroa, todos os seus dentes são de ouro e esse é o seu único tesouro. Ela vai de cidade em cidade, acompanhada de toda a corte, para apresentar seus espetáculos. Roma é uma artista. Seu número preferido, amarrar-se a uma corda e se deixar girar, girar, até tocar as estrelas. E aí tá perguntando. O título era Princesas Esquecidas ou Desconhecidas, tá? É do Felipe e da Rebeca. Por que a princesa do texto não é como as outras princesas? E aí você vai pensar aí, por que será que ela não era como as outras princesas? O que as outras princesas têm que ela não tinha? Ou o que as outras princesas não têm que ela tinha ou fazia e as outras não fazem? Você vai pensar. Na número 2 está falando o seguinte. Nomeie as figuras a seguir de acordo com o texto. Nomeie? O que é nomeie, tia Lia? Dê um nome. Dê um nome para as figuras. Tá só a imagem aí. Mas elas não têm um nome? Então você vai escrever o nome embaixo. O primeiro, nós temos o que aí? Nós temos uma... Isso mesmo. Nós temos uma carroça. Então, no primeiro, nós vamos escrever carroça. Carroça. Ok? Lembrando que essa palavra aparece no texto ali em cima. Carroça começa com C, com 2 R's e tem C cedilha. Não é com S. Carroça. Segunda imagem. O que nós temos aí, pessoal? Um palácio. Não aparece essa palavra lá no texto? Palácio. Palácio tem acento no lá. Palácio. E o C, tá? É com C, não é com S. Palácio. Então, faltou a última. A última imagem, essa daqui que aparece aqui, ó. O que é isso daí? Estrelas. Ela não gosta de ficar girando, girando, girando até encontrar estrelas? Então, estrelas. Essa imagem, estrelas. Ok? Vamos lá, ler o que está no quadradinho verde. As palavras que você escreveu são substantivos. O que são substantivos? São as palavras que dão nome. Dá nome aos seres, aos objetos, lugar, sentimento, tudo que tem nome é um substantivo. Por exemplo, menino, gato, lápis, rio, casa, escola, blá, 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 alegria, amor, felicidade, cadeira, porta, cabelo, blusa, anel, olho, nariz, boca, chuva, sol, lua, bola, inglês. Tudo que tem nome, toda palavra, tudo que tem um nome é um substantivo, tá ok? Então vamos ver. Os substantivos, eles podem aparecer acompanhados de artigo. Tia Lia, o que é artigo, hein? Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, uma. Por exemplo, se eu falar que eu tenho caneta, eu não vou falar eu tenho caneta. Eu tenho uma caneta. Uma caneta. Artigo. Se eu falar
eu tenho... Isso aqui é a caneta. A caneta. A caneta. Ok? Se eu falar assim... isso daqui... A carteira. A carteira. Tá? É a carteira. Ok? É um artigo. A é o artigo. Carteira, substantivo. Se eu falar assim, ó. Deixa eu ver se eu tenho... aqui. O apagador. Ó. Deixa eu botar mais pertinho. O apagador. O é artigo. Vou botar aqui para dar melhor. Ó. O artigo. Apagador. Substantivo. O apagador. Ok? Se eu falar, igual o livro deu exemplo ali, ó. Os cadernos. Os cadernos. Caderno substantivo. Os é artigo. Tá bem? Então vamos lá. Se eu falar, era uma escola. Uma escola. Uma escola. Uma, artigo, escola, substantivo. Então, o artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, eles acompanham o substantivo. Eles podem estar ali juntinho no substantivo. Vem o artigo e aparece o substantivo. Tá ok? Então, vamos ver aqui na número 3. Volte à atividade anterior, aquela que a gente deu nome lá nas imagens, tá? Que nós nomeamos as imagens. Volte à atividade anterior e escreva embaixo do nome de cada figura um artigo que seja adequado para acompanhar. Vamos ver lá. Aqui no caso da carroça, eu posso colocar o quê? Na primeira linha ficou carroça. E na linha de baixo, qual é o artigo que eu posso botar para acompanhar a carroça? Isso, a carroça. Posso botar o artigo a. Então, qual outro artigo que eu posso colocar? Uma, né? Uma carroça. Qual carroça? Uma carroça. Uma. Eu posso falar a carroça, posso falar uma carroça. Então, os artigos na linha de baixo, na primeira linha, nessa primeira linha aqui, eu vou botar o nome do substantivo, carroça. E na linha de baixo, nessa linha aqui, eu vou colocar qual artigo. Nesse caso da carroça, vai ficar a ou uma. A barra uma. Então, eu posso usar ou a carroça, ou eu posso usar uma carroça. Tá bem? Vamos para a próxima imagem. Foi do palácio. Na primeira linha... Estou para cá, do lado errado. Na primeira linha está escrito palácio. Vocês escreveram palácio. E na linha de baixo eu vou botar o artigo. Eu vou falar o quê? A palácio? Uma palácio? O palácio. Não é isso? Um palácio. Então aqui eu vou botar o barra um. O palácio, um palácio. Não posso falar a palácio. Faz sentido? A palácio? Não, não, não. Então, o palácio, um palácio. Tá bom? Não é palhaço, hein? Palácio. Vamos para a próxima imagem. Estrelas. Quando eu olho estrelas, na primeira linha vocês botaram estrelas, né? Aqui. E na linha de baixo, o que eu vou colocar? As estrelas. Eu posso falar a estrelas? Não, porque são muitas, mais de uma. Então, eu vou botar as estrelas. Ou uns estrelas? Não. Umas estrelas. Então, vai ficar as estrelas barra umas. As barra umas. Então, são esses artigos que vão acompanhar esses substantivos. Vocês viram que tem que fazer um sentido? Eu não posso falar a palácio. Eu não posso falar o estrelas. Tem que combinar. O artigo, ele combina com o substantivo. Tá ok? Vamos para a próxima. Escreva o nome, na número 4. Escreva o nome da princesa.
princesa do texto. Qual é o nome dessa princesa, hein? O nome dela é Roma Manushe. Roma Manushe. Nome de artista, né? Essa princesa é uma raça. Roma Manushe é o nome da princesa. Só que me fala uma coisa. O nome dessa princesa, se eu falar assim, Roma Manushe, é o nome de todas as princesas? Ou é o nome daquela princesa? Ah, é o nome daquela princesa da história, só daquela. Tem outras princesas com outros nomes, não é isso? Se eu falar assim, eu vou falar com a tia Lia. Se eu vou falar com a tia Lia, eu vou falar com qualquer tia? Tem muitas tias, né? Muitas professoras. Eu vou falar com a professora Lia. Um montão de professora. Mas eu vou falar com qual, hein? A professora Lia. Só tem uma. Só tem eu. Mas se eu falar assim, eu vou falar com uma professora. Professora tem um montão. Posso falar com qualquer uma professora, tudo bem. Mas se eu falar com a professora Lia, não é qualquer uma, é só comigo. Então, o nome da princesa é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? É um substantivo próprio, é só dela? Ou é um substantivo comum? É o nome de todas as princesas do mundo? É um substantivo próprio, porque Roma Manushe é o nome só dessa princesa. E aí nós vamos lá para a página, vai marcar com X, deixa eu ver se eu vou pro lado certo. Estou indo pro lado certo. Vai marcar com X aqui, no substantivo próprio. Ok, porque é só dela. Vamos para a página número 13. Me acompanha aí, pessoal. Número 13. Releia o trecho a seguir. A que se referem as palavras em destaque? Seu palácio é uma carroça puxada por um velho cavalo. Nós tiramos essa partezinha do texto, que a gente chama de trecho, lá daquele texto lá que a gente leu no início, sobre a princesa. Então, vamos lá. Quais são as palavras que estão em destaque, que estão marcadas? São as palavras que estão em negrito, são mais escuras, né? Então, ficou palácio, carroça, cavalo. Então, se eu tenho palácio, carroça e cavalo, vamos colocar o que se refere palácio, carroça e cavalo. Você vai marcar o quê? Lugares, animais, objetos ou sentimentos? Palácio, carroça e cavalo. Palácio é o quê? Lugar. Então, eu vou marcar com X em lugares. Carroça é o quê, pessoal? É um objeto, né? Uma forma de meio de transporte, mas é um objeto. Vai marcar com X em objetos. E cavalo? É um animal. Animais, vou marcar com X em animais. Eu marquei sentimentos, mas marquei lugares, marquei animais e marquei objetos. Responda a essas perguntas. Essas perguntas são perguntas pessoais. Só você pode escrever, tá bom? Letra A. Qual é o seu esporte preferido? Você vai escrever nessa linha aí qual é o seu esporte preferido. E letra B. Para que time ou atleta você torce? Você vai botar ou time ou atleta, tá bem? E aí vamos ler aqui, O substantivo comum dá nome a animais, objetos, sentimentos, lugares de uma forma em geral e sempre se escreve com a letra minúscula, a não ser que esteja no início da frase, depois de um ponto, ou ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação, a gente sempre começa a escrever com letra maiúscula. Vou começar a escrever agora. Começa com letra maiúscula. Fora isso, se eu estiver falando, sei lá, vou escrever um texto, aí vou começar a falar, por que a chuva? Não vou escrever por que a chuva, chuva com letra maiúscula. Não, porque chuva é um substantivo comum. Não tem uma coisa só chamada chuva. Chuva é aquilo que sempre, aquela água que cai. Aquilo lá é chuva. Em qualquer lugar do mundo, chuva.
Então, vai ser com substantivo minúsculo, letra minúscula, substantivo comum. Mas se eu falar assim, ó, chuva, por que você está caindo? Eu comecei a frase com chuva. Chuva. Aí sim ela vem com a letra maiúscula, porque eu estou começando a frase com ela. Fora isso, todos os substantivos comuns, eles são escritos com letra minúscula, tá bem? Então tem uns exemplos ali no texto, no livro. Cachorro, bússola, amor, sala. Se eu falasse cadeira, bola. Se eu falar alegria, se eu falar pulseira, tudo com letra minúscula. Agora tem o substantivo próprio, que ele dá nome para coisas particulares. É daquela pessoa, daquele lugar. Só tem um, aquele é o nome dele. Por exemplo, se eu falar assim, ó, o nome do meu cachorro é Tommy. Cachorro tem vários, mas se eu falar que é o Tommy, é o meu. Então, Tommy não são todos os cachorros que se chamam Tommy. Tem cachorro chamando muitos outros nomes, mas Tommy é o nome do meu. Então, se é o nome dele, letra maiúscula, vai começar com T maiúsculo. Se eu falei assim, ó, vou falar com a professora. Professora é substantivo comum, pode ser qualquer professora. Mas se eu falar assim, ó, vou falar com a professora Lia. Lia, então não são todas as professoras, é só a professora Lia. Então, professora, substantivo comum, P minúsculo. Lia, só tem o A. Então, vai escrever com a letra maiúscula, porque é o nome de uma pessoa. Então, nome de pessoas, nome de animais, nome de, por exemplo, nome da escola. Escola é um substantivo comum, tem várias escolas por aí. Mas você fala assim, escola, aplicação. Colégio e curso aplicação. Letra maiúscula, porque é o nome dessa aqui. Não é o nome de todas as escolas, é o nome dessa aqui. Se eu falar assim, ó, rua tem várias ruas por aí. Muitas ruas. Rua é um substantivo comum, rua. R minúsculo. Mas você fala assim, ó, Apiacás. Opa, não é qualquer rua. É aquela rua da escola que eu estudo. Então, é com letra maiúscula. Apiacás, o A maiúsculo, o restante minúsculo. Deu para entender, pessoal? Substantivo comum é o que dá nome para tudo. Qualquer lugar do mundo vai ter aquele nome ali. Substantivo próprio, são os nomes de pessoas, nome de animais, nome de lugares, tá? É o nome daquele lugar, é o nome daquele animal, é o nome daquela pessoa. E aí eu sempre tenho que escrever com a letra inicial maiúscula. Não pode se esquecer disso, tá bem? Então, número 7. Isso daqui, a número 7 e a número 8, vocês farão sozinhos, tá bem? Número 7. Escreva os nomes nas colunas e complete as frases com comum ou próprio. Então, você vai escrever o nome, por exemplo, ali, ó, tem abelha, Sergipe, banana, Júlia, Brasil, laranja, Mariana e tartaruga. E aí tem nome de animais, nome de frutas, nome de pessoas e nome de lugares. E aí você vai escrever em cada palavrinha, cada substantivo que está ali naquela caixinha, você vai escrever na coluna certa. Nome de animais, só botar animal. Nome de frutas, só frutas. Nome de pessoas, só pessoas. E nome de lugares, só lugares. E aí embaixo está falando assim, ó, aí puxou a setinha. Nome de animais e nome de frutas são exemplos de substantivos o quê? Comuns ou próprios? E para o outro, nome de pessoas e nome de lugares são exemplos de substantivos comum ou próprio? Você vai escrever aí. Número 8. Escreva o substantivo comum que dá nome a cada ser. Então, primeiro você vai escrever qual é o substantivo comum que dá nome para esses daí. Não vou dar um nome para eles não, tá? Eles já têm um nome. É a mesma coisa que eu mostrar a imagem de um cachorro e escrever o quê? Cachorro. É um substantivo comum. Eu não falei qual é o nome daquele cachorro, falei que é cachorro. Né? O nome de qualquer animal. Qual é a primeira imagem? É o que isso? Vou botar qual é o substantivo comum aí? E na segunda imagem,
qual é o nome desse animal, substantivo comum. Depois que você escreveu o substantivo comum, você vai escrever um substantivo próprio para dar um nome particular para eles. Por exemplo, se tivesse a imagem de um cachorro ali, escrever substantivo comum, cachorro. Agora, para escrever um substantivo próprio embaixo, na linha de cima, é o substantivo comum. Se fosse um cachorro, eu ia escrever cachorro e na linha de baixo eu ia dar um nome para aquele cachorro. Então, na primeira linha, substantivo comum. Na linha de baixo, substantivo próprio. Um nome para aquele serzinho dali. Tá bom, pessoal? Então é isso, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisinha pode mandar mensagem para a tia Lia ou para a tia Dani pelo Clesep, que a gente responde. Não se esqueça nossas aulas ao vivo pelo Zoom. Tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!